Bom dia, gente querida. Vamos fazer uma devocional. Acabei de fazer a minha agora de manhã e quis compartilhar com vocês um texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 11. E a gente vê a partir do verso 10 como os valentes de Davi, né, como o exército de Davi foi formado. E no meio dessa lista, né, de gente guerreira, mostrando os feitos dele, guerreiros que lutaram contra desvantagem numérica e venceram, né? Um aqui perseguiu um leão até encontrá-lo e matá-lo, o outro lutou com um gigante de 2,25 m, né? Isso já lá no versículo 23. Só que quando vai falando, né, dos méritos desses guerreiros, né, desses valentes de Davi, no meio aqui tem uma coisa que me chamou a atenção e que eu quero compartilhar com você aqui a partir do verso 15. Certa vez Davi estava na rocha, junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém, a cidade de Davi. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Então é claro que isso me chama a atenção, porque numa lista, né, de gente, claro que eles se arriscaram, claro que a coragem que é tão importante para um guerreiro está evidente aqui naquilo que eles invadem, um lugar tomado por um exército, que foi um calo, né, no sapato de Davi, uma expressão que não dá para usar para aquele tempo, mas enfim, foi um calo no sapato de Davi durante toda a sua trajetória. Um exército forte, potente. Então é claro que a coragem de guerreiro está aqui nesse texto, mas eu fiquei pensando assim, mas poxa, por que, né, essa água trazida foi aqui digna de ser registrada? Porque esse momento foi registrado. É claro que eu não tenho como saber a motivação desses guerreiros, né? Se eles fizeram isso por amor a Davi, por fidelidade nessa relação, né, de comandante e liderados, ou se foi para mostrar serviço, para mostrar valentia. Mas não é essa parte que me interessa. O que me interessa é a espiritualidade de Davi, né? Quem acompanhou os Salmos pelo podcast, a gente percebe essa espiritualidade de Davi que tem muito a nos ensinar. Parece que essa água tem valor afetivo. Porque se fosse sede, só sede, estou sedento, a gente sabe que a gente não escolhe muita água para beber. Se a sede, né, chegou naquele ponto limite, você não vai escolher a água de determinado poço. Mas quando ele diz, se eu pudesse beber a água daquele poço que fica naquele lugar, é uma falta muito específica. E que, na minha opinião, aponta para um outro tipo de sede, para um outro tipo de falta, né? E aí a gente percebe aqui, e eu acho que todos nós já experimentamos isso, uma falta que parece que é de uma coisa, mas na verdade é algo que vai além. E a gente percebe então que quando ele recebe a água, que seria meio de preencher essa falta, e não teria problema nenhum Davi beber essa água, mas quando ele derrama a água no lugar de beber, ele nos ensina que o que preenche a falta não é a coisa em si, mas o que a coisa representa. E aqui a gente vê claramente que representa esse cuidado de Deus, esse zelo de Deus, de no meio de um ambiente de beligerância, Davi fugiu por muito tempo. Se você corre lá em 2 Samuel e lê como é que foi essa trajetória de Davi fugindo
de Saul, muitos momentos de quase morte. Nos Salmos ele fala da dor que ele sentia de ser perseguido injustamente, de ser perseguido por gente que parecia gente amiga. Então, no meio desse ambiente, ele é consolado de uma forma tão singela, de uma forma tão... uma água específica que lhe é dada, mas que ele reconhece. Eu acho que isso que é o ponto aqui que a gente precisa olhar, e foi o ponto que me tocou, é de reconhecer, não a água, ele oferta a Deus porque ele reconhece de onde vem todo o bem, são aqueles cuidados de Deus no meio da dor. Nós não estamos isentos de sofrimento, de dor, de perseguição, se for falar do caso de Davi, mas Deus sempre deixa claro para a gente, né? Ele sempre manifesta o seu cuidado, o seu zelo, de uma forma que eu acho assim, muito bonita aqui nesse texto, através de água. Que coisa comum que Deus usa para mostrar a Davi que estava ali, que estava entendendo a falta, que estava entendendo a saudade, a distância, né? O estado que ele se encontrava enquanto lutava. E aí é claro que eu lembrei... Ai, Jesus, vamos lá. Mas, gente, a emoção de gratidão, muita gratidão. Já orei agora de manhã agradecendo a Deus. Dos dias de internação do meu filho, Daniel, um menino de 14 anos, distante das coisas que gostava. Eu lembro que Daniel reclamava, por exemplo, falava assim: mãe, eu nunca mais vou reclamar de pegar ônibus, porque estava distanciado daquelas coisas comuns que fazem a nossa vida, mas quando você está internado no hospital, né, sofrendo, como a doença dele foi muito agressiva, tinha muita dor, né, e eu lembrei do que foi água para gente, do que foi água para ele, água do poço da porta de Belém. Era gente mandando sucrilhos, mandando chocolate, mandando McDonald's. Eu mesmo trafiquei, né, muito McDonald's escondido para dentro do hospital. Um amigo querido mandou uma refeição de um restaurante caro, presentes, visitas. Isso é Deus. Não era batata frita, não era sanduíche, não era chocolate, era mais, né? Era mais, era esse consolo. É reconhecer como Deus nos consola, como Deus nos visita nas nossas lutas. E isso, claro que nos leva a esse constrangimento, no sentido de sermos tocados pela realidade de um Deus que está conosco o tempo todo, que ouve essa oração, que vontade de beber uma água, que percebe um menino distante daquilo que era comum e que fazia falta quando você está confinado num hospital, e de alguma forma faz chegar meio de consolo. E aí é claro que as coisas se tornam não mais comuns, né? A água de Davi não é só água, e ele oferta a Deus reconhecendo de onde vem todo o bem, todo o consolo, tudo aquilo que sacia. Não é, né, sobre batata frita, nem sucrilhos, é sobre cuidado, é sobre zelo de Deus, né? E aí eu separei aqui, poderia ser qualquer um, né? A partir dessa experiência, Davi poderia ter escrito qualquer salmo, né, que manifestasse essa gratidão pelo que ele havia recebido, mas eu separei aqui o Salmo 31, separei aqui o Salmo 28, um trecho dele, como eu disse, eu acho que muitos salmos caberiam nesse momento onde Davi, na verdade, quando diz que está com sede de uma determinada água, está com sede, né, com falta de consolo, de misericórdia, enfim. E aí o Salmo 28, a partir do verso 6, diz: Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com os meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. É assim que Deus trata com a gente, né? Com esse zelo, carinho, com essa ternura de levar nos braços. E, enfim, quero fazer uma oração aqui de gratidão nessa manhã.
pela forma como Deus cuida de nós, como é perceptível a sua presença, especialmente, eu diria, no meio da dor, como a gente não fica sem consolo, sem socorro, da forma de água do Poço de Belém, na forma de sucrilhos, de chocolate e de tantas outras formas que Deus nos cerca com seu cuidado. Senhor, te louvamos nessa manhã. Nosso coração é cheio de gratidão pela forma como o Senhor cuida de nós. Faz-nos sensíveis às coisas comuns pelas quais o Senhor nos cerca e faz-nos perceber nelas o seu cuidado. Que a água seja mais que água, que aquilo que parece comum, na verdade, revele para nós a sua bondade, o seu cuidado sobre a nossa vida. Te louvamos, Senhor, cheios de gratidão, porque o Senhor ouve os anseios do nosso coração e vem ao nosso encontro. Pai, não houve dia da nossa vida, eu acho que eu posso testemunhar isso, onde eu clamei por socorro, por misericórdia, por consolo e que não tenha recebido, Deus. Senhor é o nosso bom pastor, a sua voz é doce aos nossos ouvidos, o seu cuidado nos surpreende sempre, porque o Senhor é cheio de bondade, misericórdia e compaixão. Obrigado, Deus. Obrigado por todo zelo com a nossa vida. Que a gente também seja meio, que a gente seja como esses homens, corajosos em atos de amor. Que a gente se mova na direção das pessoas, para consolá-las da forma que a gente sabe, crendo que o Senhor pode fazer no pouco que a gente oferece, muito. O Senhor pode fazer com que esse sucrilho dado se torne consolo. Obrigado por nos usar dessa forma. Louvamos e engrandecemos o seu nome nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente querida.